Também é uma despesa que a gente pode utilizar em qualquer empreendimento, né? Não está ligado à atividade fim. E os materiais de utilização. Pode ter sido um fogão, um armário, enfim, de infraestrutura. E a mão de obra, né, também R$ 55,00. Então, o valor total gasto, abrangendo o custo total e as despesas, R$ 2.078,26. Isso aí foi chama de folha de produto. Foi instituído o preço, né? E existem alguns fatores que vão formar a constituição do preço do produto, que está aí toda a questão do custo que ele vai ter associado àquilo aí, logística, de insumos, de material, né? E o lucro. Então a gente observa aí que foi definido o custo e ponto de venda, o preço de venda, ou melhor. Então, geralmente, a gente está tendo aí um custo aproximado, um lucro, né, uma projeção de lucro de 100%. Então, se a gente realmente conseguir, se realmente esse custo, né, ele paga as despesas, né, e com certeza sim, porque o projeto, quando ele foi formatado com projeções, né, então você vê aí um lucro. Agora vamos ver se esse lucro, baseado nas vendas, né, na quantidade, enfim, não é uma variável, ninguém pode. Aí eu vou emprestar, né, eu vou autorizar a concessão do crédito de acordo com a estimativa, né? São outras variáveis, isso é uma variável, mas vamos ver. Vamos lá. O Paulo Sapel, aluno, diz assim, o aluno Joelson, mas a conta caixa tem como base entradas e saídas, que podem ser subdivididas em diversos outros itens, assemelhando-se ao centro de custo. O centro de custo é porque aí já é uma divisão contábil, não é? É uma divisão contábil, porque no final, pessoal, o balanço é um só, né? Esse balanço pode ter 20 páginas. Se foi do centro de custo ou não, vocês vão ver na apostila que tem algum, assim, aqui eu só coloquei as facilidades, né? Assim, abrangências. Mas a rearrumação contábil, né, ela segue um padrão, né? Então a gente vai dividir por região, por mercado, como a gente viu, né? Então a conta caixa, como o aluno Joelson está falando, ela pode ter segmentações, ela pode se subdividir, né? Nada impede que a conta caixa ela se subdivida, associando-se ao centro de custo, né? Mas aí seria um resultado daquela empresa. Quando a gente divide centro de custo, a gente operacionaliza, a gente pode atribuir uma despesa daquela unidade a um outro centro de custo. Então você vê que um gerente, ele está indo para Brasília, um gerente daquela unidade, sendo pago pelo centro de custo de Brasília. Entendeu? Então é isso, é você divisionar. Por quê? Porque foi entendido pela empresa, aí já é uma questão de gestão, que é importante para a empresa que aquele gerente saia daquela unidade e vá fazer o curso em Brasília. Então é um ganho, está atribuindo valor agregado à empresa. Por isso que justifica o centro de custo da Superintendência Nacional. Porque quando fechar o balanço, vai ser um balanço único. Não existe balanço por centro de custo ou por unidade. Os demonstrativos podem estar distribuídos. Mas no final, quando a gente disse que a Caixa apresentou lucro bruto de 1,5 bilhão e lucro líquido de 100 milhões, é uma empresa só, né? Se não ficou entendido, a gente por e-mail ou no chat, a gente traz mais detalhes, distingue essa questão da conta caixa, do centro de custo e essa questão contábil, né? Realmente eu sabia que realmente isso acontece, porque realmente são conceitos e para a gente discutir. Mas vamos lá. Posso continuar aqui no balanço? Podemos continuar, professor. Então vamos lá. Até a professora falou esse exemplo aí, uma professora amiga minha, dizendo que realmente nunca tinha visto um balanço tão simples, né? Mas quando eu já vi balanços assim enormes, de 50, 100 páginas, é assustador, né? Assim, quando você olha, realmente eu quero fazer outra coisa na vida, mas assim,
de via de regra, o balanço, ele segue uma linha, um raciocínio único, né? Isso vai depender do tamanho da empresa e das atividades. Então nós temos os ativos e os passivos, né? Os ativos, nós temos aí o circulante, o disponível. O que é que nós vamos entender como ativo circulante disponível? É o que eu tenho em caixa, né? Então eu tenho em caixa R$ 421,74. Eu tenho em banco, aplicado, em poupança, em fundos de investimento, enfim, R$ 500. E eu tenho em estoque R$ 361,04. Descartáveis, fornecimento de alimentos e material de limpeza. Então isso é o ativo circulante. Circulante porque esse fluxo, ele é variável, né? Eu posso ter um pouco mais em caixa, o meu caixa pode ter aumentado, eu posso ter tido um resultado melhor nesse mês, ou então eu posso utilizar o recurso que eu tinha em banco e ter investido. E nós temos também o permanente. O permanente seria aí o imobilizado, não é? Então tudo que a gente tem imobilizado. Então o material de construção e o material de utilização apresentado lá naquela planilha que a gente bateu aí. E o patrimônio líquido no passivo, capital social. Então vocês percebam que o ativo e o passivo ele fechou. Então contabilidade, vocês vão ver na disciplina de contabilidade com maiores detalhes, ela tem que fechar, né? Se não fechou, porque está errado. Eu já vi, por exemplo, balanços de 20, 30 milhões com diferença de 30 centavos. E o cara passou noites e noites descobrindo onde é que estava essa diferença. Porque ele tem que fechar. O balanço ou ele fecha, né? Ou a gente é igual... eu tenho uma professora que ela dizia que monografia, projeto de conclusão de curso, são coisas que tem que ser feitas. Ou você faz, ou você terceiriza, né? Enfim... Então, o que é que a gente pode perceber aí dessa empresa? Né? Uma coisa aí que a gente observa e que é um resultado também positivo. Né? Os valores, obviamente, esses valores eles são apenas explanativos, né? São valores pequenos, mas é para a gente entender, né? E avaliar. Ok. Mas de via de regra, o que a gente pode ter como ponto positivo dessa empresa é que ela não tem endividamento. Não é? Ela não tem endividamento. Aí no passivo dela ela só tem um patrimônio líquido. Faltou até um U aí no líquido. Né? Ela não é endividada. Né? Para iniciar a atividade dela, ela não se endividou. E o endividamento é um dos fatores importantíssimos quando você vai avaliar uma empresa conceder crédito. Para qualquer pessoa, né? A pessoa pode ganhar... Eu trabalhei no crédito, concessão de crédito pessoa física, e a gente via lá pessoas que ganhavam 10 mil por mês. Ótimo, né? Um excelente cliente. Mas quando ia ver o endividamento daquele cliente, ele tinha 2 carros financiados, apartamento financiado, empréstimo, não é? 2, 3 empréstimos. Então, quer dizer, ele ganhava 10, devia 8, 9. Então, realmente, não adianta, né? Isso também vale para... Qual foi o resultado da empresa? Bruto. A empresa apresentou lucro de 50 milhões. Tá, e as despesas? 49 milhões e 900 mil. Entendeu? Então, não adianta. Você tem que observar o endividamento. Aí, ela não teria... Quando a gente trabalha com endividamento, vocês vão ver em contabilidade, pode acontecer curto prazo, chamam, que é o endividamento a curto prazo. É o exercício. Né? É o período. Então, por exemplo, se eu hoje sou proprietário dessa empresa e hoje, mês de outubro, eu vou solicitar um financiamento em 20 parcelas. Né? 20 parcelas. Então, para fechar o meu balanço patrimonial até dezembro, qual é o meu endividamento a curto prazo? É outubro, novembro e dezembro. Eu tenho 3 parcelas. Para 2011, eu tenho mais 12 parcelas, não é? 12, 2011, 3 desse ano são 15. E para 2012, meu endividamento são de 5 parcelas. Então a gente trabalha por competência, não é? Sempre que a gente vai avaliar um balanço.
o nosso colega do Polo... Alguma dúvida, Tatiana? Polo Sapé, vou perguntar. Pronto, que perguntou sobre o fluxo de caixa, né? Como a gente avalia um fluxo de caixa. Tá tudo ok. Ok, então vamos lá. Então, estamos aí, uma projeção de fluxo de caixa de janeiro até abril, né? Onde nós temos um caixa inicial, o valor do caixa inicial,